a gente conseguiu começar a conhecer o Google Planilhas, né? E aí dentro desse espectro, né, desse escopo que a gente acabou visualizando, ficou faltando um pouquinho de prática, né? Meu Deus, eu avisei no grupo de administração, acho que não. Tem alguém da administração para mandar o link para vocês, que eu acabei. Como eu Professor, não tô no mandaram grupo, eu no A acabei gente já esquecendo. nosso... reenviou, professor, já. já Obrigado, tinha mandado. Mas se Mandaram você quiser fazer mandar tempo, lá só pra professor. reforçar. obrigado, perdão. É porque eu não tô no grupo, aí eu acabo esquecendo de encaminhar. Ô, minha gente, vocês me perdoem. Mas hoje foi muito produtiva a reunião, sabe? Muito. Muitas coisas boas. Inclusive comida, almoço, o dia inteiro na escola. A partir de quarta-feira. E aí a gente vai, né? Tem que se Eita, preparar, vazou. né? A gente tem que se Eu preparar pra essas adoro o coisas. almoço, Horácio. Tá certo. É isso. E aí, a gente viu algumas coisas sobre. Meu Deus, cadê o slide? Vocês estão vendo, mas eu não. Pronto. Vai ficar aqui um pouquinho bugada a tela, mas é porque eu tô gravando, tá? A minha câmera aqui eu tenho que fazer um coisa. E aí a gente acabou vendo que dentro dessa parte do Google Planilhas tem muita coisa que é parecida com. Não é nem parecida, né? Aquela busca da matemática, né? As ferramentas, o conceito, base, tem sim uma fundamentação através da matemática. E isso é muito bacana, isso é muito legal, porque acaba de uma certa forma também reforçando algumas coisas, né? E é claro que não é só matemática, né? Mas toda a programação que se dá para fazer dentro do Google Planilhas tem sim por trás essa coisa dos cálculos, né? E aí, ó, é importante eu gravar, né? A gente começou a ver, e eu lembro que eu parei, eu vou só dar uma revisada nessa coisinha aqui das funções, né? Pra eu poder vir pra prática. Calma. Cadê? Tá aqui. A gente vai usar nesse tempo, né, de Google Planilhas, deixa eu passar logo aqui a animação completa, os operadores de comparação e os operadores aritméticos. Que são os aritméticos são a soma, a subtração, a divisão, a multiplicação, a raiz, viu? Quem tinha me falado aí, hoje eu tenho a resposta, é porque dentro do Google Planilhas, para fazer raiz, né, o cálculo de tirar a raiz, vamos dizer assim, né, não é através de um operador, é uma função. Né? Aí por isso que eu acabei não colocando no slide, mas a gente vai ver como é que faz isso depois. Mas dá para fazer também cálculo de raiz. E aí a gente vai operar, né, dentro desses dois escopos, né, das fórmulas aritméticas, ou melhor, dos operadores aritméticos e dos operadores de comparação. Aí só para revisar, né, são todos estes: divisão, subtração, multiplicação, adição, potenciação. E os de comparação, que é o maior que, menor que, igual, diferente, menor que. É isso? Maior ou igual, menor ou igual, né? Que é também padrão dessa coisa de conjuntos, eu acho, né? Essa parte de operadores de comparação a gente vê, ou melhor, vocês veem, eu acho que no início do primeiro período, né? Tudo bem, Dani? Obrigado por compartilhar com ela esse momento. E aí a gente vai para um momento prático, que aí se vocês conseguirem, né, acompanhar essa prática junto comigo, ou no tablet, ou no aplicativo, ou anotando, seria muito interessante, porque se tudo der certo, a gente vai conseguir isso fazer de uma forma presencial, uma prática de verdade, em que eu consiga dar um puxa-arranco de orelha de vocês, e vocês façam no computador, né? Mas enquanto não, para esse primeiro momento eu quero apresentar para vocês, né, como é que é toda essa parte do funcionamento, né? Como é que você vai aplicar esses operadores, né? Esses outros, como é que funciona dentro do programa, né? Essa parte do operador aritmético e do operador de comparação. Beleza. E aí nessa prática, eu vou até tirar aqui o slide rapidamente. Vou espelhar aqui uma guia do Chrome para que vocês possam ver junto comigo. Tá, pera. Beleza? Aqui eu trago para vocês o Google Planilhas como ele é, como ele veio ao mundo. O bichinho é desse jeitinho, certo? E aí nessa tela que vocês estão visualizando aqui junto comigo, deixa eu só desafixar aqui para não poder ver mais vocês do que o próprio. Pronto. Eu vou estar olhando assim
De vez em quando pra cá é porque eu tô olhando pra vocês aqui no chat, viu? Quando eu olhar assim meio torto. Beleza. Depois eu falo sobre os avisos, viu? No finalzinho eu conto de novo direitinho esse negócio aqui que eu comecei falando. Aí eu repito, viu? Pra quem tinha pedido pra repetir. É porque eu não quero deixar na gravação pra ninguém ter prova contra mim. Aqui é o Google Planilhas, como ele é dentro do conceito de planilha mesmo, né? De formulário. Que aí você coloca as informações em cada uma das... Como é o nome mesmo desses encontros de linhas e colunas, hein? Ixi, rapaz, eu escutei o grilo daqui, cara. Células, isso! Mitocôndrias. Isso, dentro das células. Então, esse encontro de colunas, que são essas linhas verticais, e as linhas, que são as linhas horizontais, a gente chama de célula, tá? Cada uma delas, quando você clica, eu vou dar uma zoomzada aqui, não vai ficar legal, mas eu vou tentar aproximar. Meu Deus, não vai dar certo isso daqui. Mas eu vou tentar dar o zoom. Aí bugou, mas vai dar certo. Pronto, aqui, pronto. Epa, vazou o chat, mas não tem problema. Cada uma dessas células, quando você clica em uma delas, bem no início, lá no topo, fica uma descrição de que célula é essa que você está selecionando. Por exemplo, aqui, ó. Você averigua que eu estou com a seleção na célula A1, ou seja, na coluna A, na linha 1. E ela está aqui descrita, ó, A1. Se eu clicar na célula D5, ela vai ficar lá descrita, ó, coluna D, linha 5. E aí essa é a célula D5. Lembrando que Olha, sempre se começa pela letra e depois se procede do número. Diga. assim, quando tu faz aí, tipo, se tu fizer só até a linha 10 e a letra F, por exemplo. Uhum. Como é que quando tu for imprimir, ele vai imprimir os outros que estão em branco ou vai imprimir só a parte que tá preenchida? Pronto. Na hora que tu for fazer os dados, né, quando tu completar, aqui dentro do Google Planilhas, para fazer a impressão, ele vai imprimir só o que tem texto. E aí, por exemplo, professor, mas eu fiz uma planilha que vai até o Z e termina aqui, ó, no 500. Como é que vai caber na folha? Aí tem como você programar. Ou para ele imprimir tudo numa folha só, ele vai ajustar, né, vai comprimir para caber numa folha de papel A4, aí vai ficar pequenininho. Ou você faz para ele imprimir em múltiplas páginas. Em múltiplas páginas. Mas se você preencher, por exemplo, só do A1 até o F10, né, ele só vai imprimir o que tem de informações. Né? Ele automaticamente vê que ele desconsidera os campos vazios e só imprime o que tem alguma informação dentro. Por mais que você só coloque aqui, por exemplo, um 1 aqui e um 2 bem aqui, não sei se está dando para enxergar, né? Eu coloquei um 1 no A1 e um 2 no F10, quando ele for imprimir, ele vai imprimir todo esse intervalo de espaço aqui, do 1 até o 2. Né? Então ele vai pegar das células A1 até F10. E aí são as linhas 1 a 10 e as colunas de A a F, né? Mas isso a gente vai ver com mais calma depois, ou não, né? Mas qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a isso em um momento posterior, vocês podem me procurar para a gente tirar essas dúvidas. E aí o que eu quero mostrar para vocês é o que é que vai ser a nossa prática, tá? Que aí se a gente não conseguir dar início a ela hoje, não tem problema a gente complementar amanhã, certo? E aí eu tenho aqui dois exemplos para nós, né? Um deles, que isso daqui é como se fosse o nosso trabalho, mas eu quero mostrar logo esse outro aqui, que é uma calculadora. Deixa eu dar um zoom aqui, só nesse espaço. Aqui eu dei uma Horácio, formatada, né? Oi, pode dizer. na tua apresentação não tá aparecendo essa parte que tu tá mudando, só tá aparecendo na tua, do lado do teu perfil. Perdão. É porque eu esqueci de clicar aqui em cima em compartilhar esta guia. E tu mudou agora. Foi, é porque na hora que tu falou eu vi que eu tava sendo burro. Mas acontece muito, viu? Ellen, é pra repetir de novo o que tu dizes dos operadores? É, Ellen? Ou seria da parte do... Eu vou esperar tu dizer. Daqui das células, dos encontros das células? Pronto. Depois a gente volta, sem problemas algum. O que é que são os operadores? É como você vai fazer os cálculos dentro das planilhas. Pessoal, se vocês estiverem tendo dúvidas, não se preocupem que eu não avanço não, viu? Eu só vou passar quando vocês compreenderem. Podem ir colocando no chat, perdão por não ter visto antes. O que é que são os operadores? É que nem na matemática. Soma, subtração, divisão. É porque a gente está fazendo o básico, né?
A gente vai trabalhar através de cálculo. A gente vai fazer uma calculadora, vamos dizer assim. Então, dentro do Google Planilhas, para você programar todas as ferramentas dele, tem coisas que você tem que entender as funções e tem outras que são fórmulas e tem outros processos também que eu não vou entrar em detalhes porque a gente não vai nem conseguir abranger tudo isso. Então existem as fórmulas, né, que é como se fosse uma fórmula de física, uma fórmula de matemática, fórmula de Bhaskara, né, esse tipo de coisa. Só para vocês terem noção, mas não é assim tão complexo. É pior, né? Dentro do Google Planilhas é pior, porque você escreve muito mais coisa. E aí existem o que eu estou falando para vocês que são os operadores. Aí os operadores que a gente vai estar acompanhando nesse nosso finalzinho de período, começo para final de período, né? Serão os operadores aritméticos, que são os de matemática, soma, subtração, divisão, multiplicação, e os operadores de comparação. Vocês vão entender isso melhor na prática, mas eu vou explicar novamente, que aí é a coisa do maior que, do menor que, quando você vai comparar valores, né? Esse número é maior do que esse, ele é igual a esse outro, é diferente desse, é menor, esse tipo de coisa, tá? Então a gente vai fazer como se fosse uma revisão do conteúdo de conjuntos, né? Que vocês tiveram, acho que no começo do ano. É um pouco parecido, vocês vão ver que se assemelha. E aí dentro a calculadora aqui, pronto, eu vou explicar. Na verdade, Heroides, não é uma calculadora feita. A gente vai fazer uma calculadora, entendeu? Nós vamos programar uma calculadora dentro do Google Planilhas. Essa é a nossa primeira prática. Resumindo, né, a curto e grosso modo é isso. Nós vamos fazer uma calculadora de soma, de subtração, de multiplicação e de divisão. Vou mostrar aqui neste exemplo que eu tenho, tá? Aqui eu fiz uma calculadora. Aí eu só para separar e ficar mais visível para vocês, ô mulherzinha diz isso não. Você não está entendendo nada? É porque dentro do Google Planilhas você pode fazer inúmeras possibilidades, né? Dentre elas, você pode fazer uma planilha para controle de estoque. Você, por exemplo, vai chegar num canto de estágio e lá você vai ficar na parte administrativa da empresa, que é controlando o que é que entra, o que é que sai de mercadoria, o que é que está faltando, quanto é que foi a venda, quanto é que eu tenho em caixa, quanto é que eu estou devendo. Dá para você fazer uma planilha assim dentro do Google Planilhas, que você só coloca as informações e ele faz as contas para você, né? Em vez de você ter que fazer assim, olha, hoje eu vendi 3 bombons e aí amanhã eu vendi mais 5 e aí você não precisa fazer essa soma no papel, nem na calculadora de um por um, porque você colocando dentro da planilha ele faz o cálculo sozinho, né? Dá para fazer exatamente isso, uma calculadora para se tirar a média. Você pode fazer para você o seu boletim. A gente pode fazer isso na próxima prática, que aí você coloca as suas notas de português, de matemática, de física, de química, e aí você vai ver se as notas que você tem já são o suficiente para você ser aprovado. Você pode fazer uma calculadora para média também, né? Por exemplo, olha, nessa prova eu tirei 7, e aí tem os 3 pontos, vai fazer a soma, né? Vou ter 10, e aí nessa outra prova eu tirei um 8. Quanto é a média, né? Aí você consegue fazer uma calculadora para fazer a conta da média dentro do Google Planilhas também. Eu sei que eu estou sendo rápido, né? Vou tentar ser mais calmo, porque E até eu estou Horácio, confuso nas ideias. Diga-me. por favor, eu só vi que tu tinha entrado na reunião agora. Tu poderia só, por favor, me resumir o que que tu falou até agora, um Pronto, a resumozinho? gente vai... Não, na verdade, a gente está... Já tinha voltado, né? E estamos começando de verdade agora, né? A gente vai aplicar aqui o conceito na prática de como é que funcionam os operadores aritméticos. O que é que são os operadores aritméticos? Vou voltar aqui para essa planilha. Vou tentar dar uma aproximada aqui. Eu sei que vai ficar ruim de ver, mas eu acho que na gravação vai ficar mais ou menos melhorzinho, tá? O que é que são os operadores aritméticos, pessoas? É a soma, é a subtração, é a matemática, né? É a divisão e a multiplicação, certo? Aí tem exponenciação e tal, mas nós vamos nos prender apenas a essas 4 coisas. Estou, Camille? Qual é o símbolo dentro do programa Google Planilhas que representa a soma? E aí, se vocês puderem, anotem isso ou tirem print, né? Quando eu terminar de colocar as informações. Qual é o símbolo que representa a soma? Tá lá no slide, inclusive, né? É o sinalzinho de mais no teclado.
Então, toda vez que você colocar esse sinal de mais, você está dizendo para a planilha que você está fazendo uma soma. Simples assim. Quando você... Olha, ele já está até, ó. Eu coloquei o sinal de mais, ele já está perguntando. É para somar com essa célula aqui? Ó, eu só estou clicando. Ele está perguntando se é para fazer uma soma, né? Então, a partir do momento que você coloca o valor da planilha preenchida com o sinal de mais, ele já entende que é para fazer uma soma. Para subtração é o sinal de... Diga, Carmen. Isso. Mas é simples. Vocês vão ver que a programação para criar uma calculadora aqui é muito simples, tá? Vou explicar já já. Para subtração é o sinal de menos. A partir do momento que você coloca o sinal de menos, ele já entende que é para fazer uma subtração. A divisão é a barra. Opa, que é essa barrazinha aqui. Opa, né? A barrazinha invertida para a direita. E a multiplicação é o asterisco. Ixi, eu apaguei aqui o mais, né? Perdão. Pronto. Então são estes. Ah, e aí quando eu coloco o mais, ele já quer fazer a conta, né? Tá dando um erro por isso, mas vai dar certo. Deixa eu botar aqui, que eu quero ver se ele vai. Pronto. Meu Deus. Vocês estão vendo, né? Que eu tô tentando, mas ele não tá deixando. Pronto. Pronto. Então, esses são os 4 operadores que a gente vai tentar bater cabeça e entender como é que faz para utilizá-los dentro da planilha. Para quê? Para quando a gente chegar em uma planilha dessas, ó, o que está acontecendo aqui? Ó? Eu separei por cores para ficar um pouco mais fácil a visualização. Mas na hora de você fazer, não precisa bater cabeça tanto assim não. Eu só fiz isso para poder ilustrar melhor. Aqui eu estou fazendo uma soma deste valor com esse outro. E aí essa soma dá 13, né? E aí do jeito que eu fiz aqui, já está automaticamente uma calculadora. Eu posso colocar o primeiro valor, por exemplo, 1. E na outra célula também 1. E aí aqui no final ele vai dar o resultado. 2. Eu só estou colocando os valores. Não usei calculadora. A calculadora já é a planilha. Tá dando para entender, né? Eu acho, talvez. Estou, Gabriel. Na primeira célula eu coloco um valor. Na segunda eu coloco outro. E ele já faz na terceira a igualdade. Ah, então ele já dá o resultado, né, Horácio? Isso, ele já faz a conta sozinho. Mas aí vocês vão ter que entender como é que você faz para programar isso, que é isso que a gente vai tentar desvendar agora. Mas ele já faz sozinho, tá? E aí eu consigo fazer isso também na subtração. 5 menos 2, 3. Consigo fazer na divisão, 10 dividido por 5. Ele faz a conta. Consigo multiplicar 5 por 45. Ele faz a soma. E eu posso fazer exponenciação de 2, por exemplo, elevado a 6. Aí ele faz a conta. Dá 64. Né? Então eu consigo fazer tudo isso e muito mais dentro dele. Certo? Também fica negativos. Ó. Se eu colocar aqui 2 menos 5. Menos 3. Tá faltando, né? Fica negativado também. Viu? E aí a gente vai tentar fazer isso. Porém, como a gente vai fazer com calma, a gente vai começar com a soma, tá? Que é o mais fácil. Todos nós sabemos somar 1 mais 1, 1 mais 2, esse mais aquele outro, né? É mais fácil. Então, como é o mais fácil, começaremos com a soma. Então, vou deletar tudo que eu já coloquei aqui nessa planilha teste. E aí a intenção aqui é que a gente consiga entender primeiro como é que faz a soma. E aí depois a gente tenta o resto amanhã, tá? Hoje a nossa missão é aprender a somar dentro do Google Planilhas. Primeira coisa, existem diversas formas de você fazer a soma. A primeira é você colocar o valor, por exemplo, 1 mais 1, eu coloco 1, coloco o sinal de mais, coloco 1 e dou um Enter. Deu certo? Não, né? Não deu certo. F. Então não é assim tão fácil. Tá? Você vai ter que fazer uma programaçãozinha. Isso, F. Como é que eu faço para fazer essa conta? Eu vou dizer que eu vou ter que fazer uma função, tá? Aí essa função, como é que começa? Eu não lembro se eu coloquei no slide. Deixa eu só dar uma olhadinha se eu coloquei no slide. Eu acho que eu coloquei, mas não foi
nas lâminas que eu entreguei a vocês. Mas vai dar certo, tá? Deixa eu voltar pra cá. Na verdade, eu entreguei o slide inteiro, mas eu não cheguei nelas, né? Não, mas é fácil sim, Camila. É porque eu tô usando aqui o exemplo pra também não dizer que é assim. Ah, eu boto Horácio, lá e a ele faz Liz tinha sozinho. perguntado uma coisa. A Liz. Isso. É só colocar o símbolo antes do número. Mas é isso que eu quero dizer pra vocês. Tem a fórmula e tem a função. O que é que muda um pro outro? É a forma como você escreve. Porque o resultado vai ser sempre o mesmo. Se eu quero fazer uma soma, eu vou dizer assim, ó. Todas as vezes que eu quero fazer uma função, eu vou começar com o sinal de igual. Que é como se você estivesse fazendo... Desculpa, viu, Carlinhos, por não ter visto e obrigado, Nara, por ter avisado. Se eu colocar o sinalzinho de igual, ele já tá aqui, eu não sei se dá pra vocês verem, né? Porque talvez fica muito pequeno na projeção. Ele fica com um espaçozinho dizendo que ele tá entendendo que isso daqui é uma coisa diferente, que não é um valor. Né? Tem tipo um espaço, que nem a barra de espaço que fica no teclado de vocês aí, no teclado do celular, quando vocês estão escrevendo, né? É um símbolozinho de barra de espaço. Que ele tá entendendo que o que vai acontecer a partir de agora é uma coisa que não é normal. Quem tá usando isso é uma pessoa que sabe o que tá fazendo. Ou não, né? No meu caso, ou não. Então, o que que acontece? Para eu fazer a soma, eu posso fazer da seguinte forma. Eu posso dizer igual, que é para me atribuir para o planilhas que eu estou usando uma função. Todos os valores que eu vou colocar lá é para ele programar. Em Então, você Horácio, sempre começa com sinal de igual. Pode dizer, Moisés. tu tinha visto a pergunta da Ellen, que tá acima da pergunta da Liz? Ah, Tem a Ellen. pergunta do Rafael, que tá bem abaixo. Oxi. Tá vendo, Rafael tá sentido. Só porque ninguém falou da dele, ele mesmo falou da dele. Tá Nesse vendo, conceito Horácio? aqui, Ellen, se não tiver a adição que tu diz é o nome. Não, aqui eu coloquei na tabela só para poder exemplificar, mas não precisa ter. Certo? Se eu tirar isso daqui, ele vai continuar fazendo a soma, viu? Ó, 2 mais 2. Porque o segredo tá aqui, ó. No jeito que eu programei essa célula aqui. Né? Mas eu vou explicar já já, com mais calma. E aí, deixa eu ver o do Rafael. Mandarei a gravação sim, se for isso, viu, Rafael? Diga, Carmen. Horácio, no caso, amanhã vai ter aula sua ou vai ser aula da Isoneide? Porque ela falou lá no grupo Ah, que, no caso, ia ser aula dela. amanhã? Mas ela disse que ia Eu pegar a de acredito que foi, meditação. Horácio. Mas é só a de meditação que a gente trocou. A de Ah, informática bom. continua. Viu? Entendi, graças a Até, Deus. até eu fiquei confuso. Mas não, ela só me pediu uma, né? As duas não. Se for as duas, eu tô doido. Ellen, tudo bem. Não se preocupem. Eu até peço desculpas por estar extrapolando o tempo, mas eu ainda tenho 3 minutos, vai dar certo. Então, como é que eu vou fazer? Sempre que eu quiser fazer a soma, eu posso começar. Vou ensinar logo o jeito mais difícil, né? Que é colocando igual. Horácio, Oi. a Vitória perguntou se isso serve para qualquer operação. Sim, começa sempre pelo igual. Tudo que você for fazer, que você quer uma conta, você começa pelo igual. Porque você está dizendo para o programa que, olha, você vai fazer um negócio aqui que é uma conta. Então você começa escrevendo igual, né? O sinalzinho de igual. Não é colocar assim, igual. É o sinalzinho de igualdade. Certo? E aí, se você quer fazer uma soma, você vai colocar. Agora sim vai funcionar. 1 mais 1. Aí ele faz 2. Certo? Se eu só colocar 1 mais 1, ele não faz a conta, porque ele está pensando que você está só escrevendo um texto. Ah, ele só quer escrever por extenso, 1 mais 1, ele não quer a conta. Entendeu? Para você fazer a conta, né, explicar para o programa que você quer que ele faça um cálculo, você vai ter que começar com um sinalzinho de igual. E aí eu coloco 5 mais 7. E aí eu aperto o Enter. 12. E aí isso serve para todos os outros operadores. Horácio, Igual. Sim. Pode dizer. tu vai ensinar a gente a somar uma célula com a outra, né? Fazer uma Sim. operação com... Uhum. Ah, tá. Sim. Esse daqui é o caminho mais lógico, né? Mais óbvio, porém é o mais difícil, né? Porque se você precisar, por exemplo, coloquei aqui 5 mais 5. Dei um igual. Ou melhor, dei um Enter. Vai ficar 10. Mas aí agora eu quero fazer uma conta de 5 mais 7. Aí você vai ter que escrever de novo. Igual 5 mais 7. Então,
fazer isso repetitivamente dá muito trabalho. Agora, quando é uma coisa muito simples, eu tenho aqui igual a 5 mais 15 mais 10 mais 25. Ele soma tudo também, que nem a calculadora. Entendeu? Que nem na calculadora. Você abre a calculadora e coloca esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse. E aí Horácio, Pode dizer, Fábio. tem como tu, tipo, fazer uma soma, uma subtração, uma adição e uma divisão na mesma célula usando só esse mesmo igual? Tem. É isso que Ele eu ia vai dizer fazer pra... as... Que nem a Era calculadora? exatamente... É exatamente isso que eu ia complementar. Aqui dentro do Planilhas você já tem uma calculadora. Porém, para você fazer o cálculo, você só tem que dizer para ele, olha, eu vou fazer um cálculo. E aí como é que você diz isso para a planilha? Colocando o sinal de igual. Pronto, agora ele sabe que é para fazer uma conta. E aí se essa conta tem soma, divisão, multiplicação, subtração, não importa. Ele vai fazer. Vamos aqui, ó. 1 mais 1 daria 2, né? Vezes, é o sinalzinho de vez, 3 mais 5 menos 2. Eita, menos 2. Vai Alguém dar se 7, eu arrisca? acho. Ó, ele já tá dando aqui o resultado sozinho. Ó. Vou dar um Enter. Deu 7. Ele segue a mesma lógica da matemática. Que É isso que eu lógica ia é essa? perguntar. Dos operadores. Quando tem multiplicação, subtração e divisão, o que é que ele faz primeiro? Multiplicação ou divisão, dependendo da posição que ela tá, na esquerda ou na direita. Se for Isso. O na que vier esquerda, faz primeiro, primeiro né? e da direita faz depois. Isso. Em ordem de propriedade é primeiro multiplicação ou divisão, né? São os primeiros. E se tiverem os dois, é o que chegar primeiro, né? Da esquerda para a direita. No caso aqui só tinha multiplicação, então começou pela multiplicação, fez 1 vezes 3, aí somou com 1, com 5 e tirou 2. Não sei se deu para entender. Mas ele segue a mesma lógica, Deu sim, Horácio. certo? Depois faz aí com E a divisão e a Horácio, multiplicação. Sim, faço agora. Aprende, viu, Moisés? 1 mais 1 vezes... Tô procurando aqui o botão. Vezes 6... Eita. Menos 2 dividido por 1. Não, dividido por 1 não, né? Dividido por 3. Será que será isso mesmo, hein? Deixa eu botar aqui de um jeito um pouquinho mais simples. Pega um 4 e divide por 2, Horácio. No finalzinho. Ah, no final? É, no final desse. Vai ficar exato. Aí vai ficar 6, 1, 2, 5. Né? Segue a mesma lógica, né? 1 mais 1 vezes 6 menos 4 dividido por 2. Então ele vai começar pela multiplicação. 6 vezes 1, 6. Vai dividir o 4 pelo 2, que vai ficar 2. Então a gente tem 6 e 2 menos... Não sei se deu para entender. Aí fica 7, que é 1 mais 6, aí menos 2, 5. Uhum, Seria exatamente. 7 menos 5. Então ele segue a mesma lógica da matemática. Certo? Diga, Carmen. Horácio, no caso, a programação que tu tá falando é só colocar o sinal de igualdade antes da sua conta e colocar os sinais, por exemplo. Isso. Se você quiser somar, você vai colocar o sinal de somar. Você Uhum. vai colocar aquela barrinha se for divisão. Então é só isso mesmo, né? É. Basicamente. Para facilitar a compreensão, como é que vocês fazem na calculadora? Coloca os números, os sinais e faz tudo. E aí depois você aperta o igual para ele dar o valor. Aqui não, aqui você começa apertando o igual e aí depois você coloca os valores. Só inverte isso, né? Aqui o igual vem antes e na calculadora o igual vai no final. Certo? Mas é da mesma forma. É exatamente isso. E aí sim, tem outra fórmula de você fazer isso. Tem outro jeito. Você pode, em vez de colocar o mais, que aí você vai sair da forma função ou melhor, da forma operador para a forma função, que aí quando você quer colocar e fazer uma soma, você pode dizer assim, ó, igual a soma, que aí ele vai usar uma fórmula para fazer uma soma, mas isso eu não vou explicar agora, vou deixar para amanhã, mas existem sim outros jeitos, tá? E aí, como é? Sim. É complexo, mas sim. Vou ensinar, viu, Vi? Foi a Vitória? Foi. Então, sim. Tem outras maneiras. Você pode fazer a soma. Acho que foi o Rafael que pediu no comecinho e perguntou. Nara, tu tá com a mão levantada, eu não te disse, né? Não te deixei falar, mas fale. Perdão. Não, Horácio, eu só ia falar que o Moisés estava tentando falar. Aí eu acho que não ouviu.
É verdade, eu ouvi e fiz de conta que nem lembrava mais, porque eu realmente esqueci. Diga, Moisés. Foi mal, velho. Resumir. Brincadeira. E Horácio, era só a pergunta da Raíssa. Tipo assim, tem como você deixar a conta e o resultado no mesmo local? Na mesma célula? Não, na verdade, tu quer dizer a conta num canto e a resposta no outro? Porque na mesma célula já tá. Ó, eu tô fazendo a conta aqui dentro. Ó, eu vou apagar tudo aqui, porque às vezes fica confuso. Ó, eu tô fazendo a soma. Igual 2 mais 2. Tô fazendo a conta nessa célula e o resultado tá nessa célula. Não sei se eu me Não, fiz Horácio, entender. mas eu acho que ela tá querendo dizer, tipo, tudo junto. Tipo, por exemplo, ficar o igual 2 mais 2 igual Ah, a entendi. 4. Acho que é tipo assim. Aparecer, né? O que tem por trás, né? Porque aqui ele só mostra a resposta, Sim, não mostra como aham. é que chegou ao número. Entendi. Para você observar isso, ó, pronto. Tem a sintaxe, né? Vamos dizer assim, tem a sintaxe. A sintaxe, ó, ela fica aqui em cima, escondida, ó. Eu cheguei nesse 4, mas na verdade aqui não está escrito 4. Está escrito igual a 2 mais 2. Né? Aqui ele mostra, em cima da tabela, né, em cima da planilha, além de mostrar qual é a célula, ele mostra qual é a função por trás, né, por dentro dessa célula. Não sei se está dando para entender agora. Mas assim, ele não mostra na célula o 2 mais 2. Ele só mostra o resultado. Mas ele mostra na função, né, na sintaxe, como é que se chegou àquele valor. Porque, por exemplo, aqui eu posso ter um 4, mas esse 4 podia ser também uma subtração, né? Podia ser igual a 5 menos 1, também é 4. Então eu também poderia ter um 2 vezes 2, que também é 4. E eu também poderia ter um 8 dividido por 2, que Tu ligou a também dá minha 4. câmera? Como assim, mulher? Então todos são 4. Como é que eu vou fazer para saber o que é multiplicação, divisão, subtração ou soma? Participação especial. Clicando na célula, e aí aqui em cima, na sintaxe, ó, ele mostra que é um 2 mais 2, que é um 5 menos 1, que é um 2 vezes 2, que é um 8 dividido por 2. Psh, releva, pessoal. Releva. Deu tudo certo. Não se preocupe, Ohana. Deu tudo certo. Então, está desculpada. E aqui clica mesmo, Horácio? Não tinha visto, não. Calma aí. Pronto. Aqui a célula está Pra ver. feita. Aí eu clico nela. E aí lá em cima, ó, bem aqui, ele já mostra qual é a sintaxe, né? Que função eu utilizei. Ó, bem aqui no topo. Ó. Não sei se dá pra ver. Porque eu acho que na projeção fica bem pequenininho. Mas no topo tá aqui, ó. Esse 4 representa um 8 dividido por 2. Esse 4 aqui que está na célula A2 representa uma subtração de 5 menos 1. Está escrito aqui em cima. Entendeu? Então, por trás dessa simbologia tem toda uma matemática. Né? Como é, Raíssa? Horácio, aquele Ah, que tava colorido. pronto. O que estava colorido agora que vocês já entenderam mais ou menos o segredo, vou mostrar aqui para vocês como é que ele foi feito. Né? Como é que foi feita essa planilha. Na soma, deixa eu só tirar o zoom aqui, que eu tô um pouco... Pronto, tá um pouco grande demais para mim. Só para vocês entenderem. Aqui tá um pouco diferente porque eu não tô somando valores. Eu tô somando células, certo? Nessa conta aqui, o que foi que eu fiz? Só para vocês entenderem e eu concluir porque eu acho que eu já passei muito do tempo. Aqui eu tô fazendo uma soma deste número com este outro. Porém, quando eu mudo de número, a soma continua acontecendo. Então, na verdade, eu não estou somando o número, eu estou somando as células. Porque neste outro exemplo aqui, quando eu somo a célula, ou melhor, quando eu somo os números, para mudar os números eu tenho que mudar a fórmula, né? Porque aqui sempre vai ser 4, por exemplo. Porque aqui sempre vai ser 2 mais 2. Se eu quiser fazer diferente, eu tenho que escrever de novo. Eu tenho que colocar igual, e aí fazer outra conta. 5 mais 2. Ixi Maria, botei 5 não. Igual a 5 mais 2. Então, para mim mudar a conta, eu tenho que escrever tudo de novo. Já aqui, não. Basta eu mudar os valores, porque a soma já vai ser feita. Então, aqui, na verdade, a diferença, né? Só para eu poder terminar, e aí eu vou deixar para a gente poder entender tudo isso amanhã. É melhor, para não ficar muita informação no juízo. Aqui, eu estou fazendo uma soma dentro da célula, né? Estou fazendo uma soma com valores. E nesse outro exemplo, eu estou fazendo uma soma de células. Eu estou somando a célula A4 com a célula B4. É isso que eu estou fazendo. Então, independente do valor que tiver aqui,
sempre vai acontecer a soma destas células. A4, B4. Não sei se eu me fiz entender, mas a lógica é essa. Que em vez de eu estar somando os números, eu estou somando as células. Por que eu estou dizendo isso? Porque independente do número que tiver aqui, a conta sempre vai existir. Vai somar esse espaço com esse outro. Aí o que tiver dentro de cada espaço, ele vai fazer a conta. Para somar células, Camille, é fácil. Vocês querem que eu diga isso para poder terminar um momento? Então tá bom, vou explicar. Para você Vai, somar Horácio, células, fala. para somar células, é só você escrever a célula em vez de colocar o valor. Por exemplo, a gente estava colocando igual a 1 mais 1. Estava dando a conta? Então eu vou dizer assim, igual a célula tal mais a célula X ou a célula Y. Aí aqui o que é que eu fiz? Ó? Por trás do segredo, aqui é o segredo. Ó, olha só o segredo. Aqui eu estou fazendo a soma. Então a soma é, por trás de tudo isso, eu estou dizendo para o Google Planilhas que eu estou fazendo a soma da célula A4 mais a célula B4. Então é como se tivesse aqui no meio um sinalzinho de mais, né? E aí, para eu poder fazer isso, eu só venho aqui, ó, igual. Deixa eu apagar tudo que tem aqui embaixo para não prejudicar a nossa atenção, né? Pronto. Na verdade, eu vou apagar tudo. Pera. Deixa eu deixar só essas 5 linhas aqui. Excluir. Pronto, deixa só isso aqui. Vou fazer a soma de células. Então, como é que eu faço? Começa com igual sempre. E aí, eu quero somar a célula A2 com a B2. Ou seja, esse espaço, ó, cliquei e ele já fez a seleção sozinha. A2. Você pode tanto escrever quanto clicar, né? A2. E aí eu vou somar, né? Colocar o sinalzinho de mais. Com qual outra célula? Essa. B2. Pronto. E aí eu dou um Enter. Essa é a minha fórmula. Igual a 2 mais B2. E aí sempre que eu escrever, vai ficar estranho porque não está na linha, mas é só para vocês entenderem. Sempre que eu escrever alguma coisa aqui, ele vai preparar a soma para fazer com esse outro. Ó, fez lá embaixo, né? Ficou estranho porque ficou aqui embaixo, né? Mas vamos deletar aqui e fazer do jeito certo. Então deixa eu programar aqui a soma de novo. Eu vou somar, neste caso, deixa eu deletar isso aqui também, para ficar mais visível. Calculadora de soma. Pronto, vou deixar só 2 linhas aqui. É bom que fica na gravação, né? Pronto, vou deletar também essa linha aqui. Pronto, e essa daqui. Nessa minha planilha, eu só tenho 3 colunas e 2 linhas, tá? O que é que nós vamos fazer? Vamos fazer a calculadora de soma. Opa, de doma não, de soma. Vou somar o quê? Tudo que tiver na célula A2 com o que tiver na célula B. Tá bom, já corrigi, tá? Oxi. Quem nunca escreveu doma quer atirar a primeira pedra. Ainda bem que eu tô no modo remoto. Senão era pedra na minha testa. E aí a gente vai usar a célula C2 para ser o igual, né? Para ser a resposta, para ser o resultado. Então eu vou usar esse espaço aqui da célula C2, né? C2, para ser o igual, né? O céu da igualdade. Como é que eu vou fazer isso? Vou fazer lá. Começa com o quê? Igual. Começa ao contrário da calculadora. Começa pela igualdade. Primeiro você quer saber dizendo igual. Vou, Carmen. Vou tentar. Vou revisitar isso daqui. Então eu vou somar esta célula aqui, A2. Então eu vou escrever A2 mais... Qual é a outra célula? B2. Então você tanto pode escrever quanto pode clicar. E aí eu dou o Enter. Pronto, tá feita a calculadora. Todas as vezes que eu colocar um valor aqui, vai se somar com o outro valor que eu colocar aqui. Certo? Marcelo, mas a gente revisa com mais calma amanhã. E aí eu vou deixar também disponível para vocês a gravação já, daqui uns 10 minutinhos. E aí tu dá uma olhadinha. E aí se a dúvida permanecer, amanhã a gente reforça, tá? Mas assim, de certa forma, vocês vão ver que não é tão complicado. Porque eu posso fazer a soma ou de uma forma direta, pelos números, né, colocando igual 1 mais 1, ou fazer uma soma por espaços, né, colocando 1 aqui e 1 aqui, e aí transcender, né, em vez de eu fazer um trabalho
muito maior para fazer só 1 mais 1, eu posso fazer uma calculadora que eu posso variar esse 1 por um 3 ou por um 8 e ele dá um resultado como se fosse realmente a calculadora, né? Então é como se você estivesse programando de verdade uma fórmula de soma, né? E aí, meu povo, no mais, é isso. Peço perdão por tomar muito do tempo de vocês. Agradeço mais ainda por vocês estarem aqui, por me ajudarem nessa empreitada, né? E deixa eu só parar aqui a gravação. A gente se vê em qualquer instante. E qualquer dúvida, não deixe de me procurar.